Graça e paz, amigos do Coração Missionário. Quem está falando aqui é o Matheus Sena. Falo diretamente aqui de Iquitos, capital da Amazônia peruana, a qual sou missionário juntamente com a minha família, aqui servindo ao Senhor, levando o Evangelho para as comunidades que nada escutou ou pouco escutou do Evangelho do Reino. E nessa ocasião, eu estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho do que Deus tem compartilhado ao meu coração. Tive a oportunidade de estar ministrando a palavra nesse último domingo. E eu quero compartilhar com você aqui um resumão, um devocional do que Deus tem falado ao meu coração. Nessa ocasião, eu falava a respeito de um evangelho relacional. Esse foi o tema que eu usei para ministrar a palavra de Deus, um evangelho relacional. Eu usei como base a carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 11 até o 21. E eu falava a respeito do evangelho da reconciliação. Nós sabemos que hoje em dia nós criamos muitos ministérios, A igreja organizada, a instituição religiosa, ela cria muitos ministérios e para a organização, eu não tenho nada contra isso, Nós temos ministério de louvor, ministério de jovens, adolescentes, crianças, ministério de diáconos, E outros ministérios da cozinha, de quem olha o carro, ali fora, enfim, diversos ministérios nós criamos, mas fato é o que a Bíblia vai denominar, a Bíblia vai nos mostrar, é um único ministério, o ministério da reconciliação. Então pressupõe que todos esses ministérios criados devem trabalhar, devem colaborar com esse único ministério, a qual a Bíblia vai denominar em 2 Coríntios, o ministério da reconciliação. E nessa ocasião eu pregava justamente sobre isso, sobre um evangelho relacional. Como você pode comunicar o evangelho no seu dia a dia, como você pode comunicar o evangelho com a sua rede de relacionamentos, na fila do banco, na fila da padaria, aí nos seus afazeres, na sua escola, faculdade, trabalho, como você pode comunicar esse evangelho. E eu falava justamente a respeito deste tema. E eu usei para falar três pontos que eu quero trazer para vocês aqui, para que você pode ser usado por Deus para manifestar o reino de Deus, manifestar o ministério da reconciliação. E esses 3 pontos é um pilar, que nós usamos aí na vida cristã, a ideia do eu e eu, do eu e Deus e eu e o próximo. Ou seja, o primeiro pilar, eu preciso conhecer quem sou, Não tem como manifestar o ministério da reconciliação se eu ainda não fui reconciliado, se eu ainda não tenho uma identidade firmada. E esse primeiro pilar é muito importante, Muito importante. Às vezes nós buscamos fazer muitas coisas dentro da igreja, criamos muitas coisas para servir uma vida ativista, Às vezes para preencher um vazio que está dentro do nosso coração, dentro da nossa existência. Não sabemos quem somos e logo queremos fazer muitas coisas, logo queremos apresentar um resultado, porque as pessoas precisam saber quem eu sou, as pessoas precisam me conhecer, as pessoas precisam saber o meu nome, as pessoas precisam me chamar pelo meu nome, não apenas de irmão da igreja, não basta, eu preciso ter um cargo, eu preciso ter uma nomenclatura, eu preciso ter uma ideia de que aquilo possa trazer para mim uma identidade. Caminhando por esse rumo, por esse caminho, nós podemos facilmente criar uma ideia de um Jesus, criar um Deus dentro de nós para satisfazer a existência de quem nós queremos ser, não de quem nós realmente somos, mas de quem nós queremos ser. Nós podemos analisar essa ideia de um Jesus criado com os discípulos em Mateus capítulo 24, no caminho de Emaús, a ideia de um Cristo construído dentro de um coração dos 2 discípulos quando estavam caminhando com o próprio Cristo. E esse Cristo ressurreto, e esse Cristo já ali trazendo uma ideia de um reino que já estava presente ali, claro, não na sua essência, não o reino totalmente manifesto, mas o reino de alguma maneira presente entre os discípulos. Mas eles não entenderam, eles não compreenderam, porque criaram um Deus para si. A palavra vai nos dizer que a esperança deles estava em um Deus criado, eles esperavam que fosse aquele, o Cristo que fosse redimir
Israel, libertar o povo da opressão romana. E nada disso aconteceu. Jesus veio trazer um outro reino e eles não entenderam porque criaram um Deus, criaram um Cristo dentro de si. Não tinham de fato uma identidade firmada, não sabiam quem eles eram e tampouco quem Cristo era. Então, o primeiro pilar, para que você possa entender o seu propósito, a manifestação de um evangelho relacional, você precisa saber quem é você. Se você não sabe quem é você, logo você não sabe qual é o seu propósito na terra, a sua parte no corpo de Cristo, por que faz o que faz, por que está onde está. Se você tem essa dúvida, você precisa buscar uma vida de relacionamento e de intimidade com Deus. Esse mesmo texto, né, a qual eu citei aqui, Lucas 24, a qual vai falar dos discípulos no caminho de Emaús, eles entenderam quem eles poderiam ser, o que eles poderiam fazer a partir da mesa, a partir de uma vida relacional. Mas não é esse o tema, vai ficar para outra hora essa ministração. Mas a ideia é, você precisa entender quem é você, por que você está onde você está, por que você faz o que você faz. E somente vai entender quando você parar de querer mostrar as coisas para as pessoas, parar de querer fazer as coisas para as pessoas, parar de querer preencher esse vazio que está no seu coração com coisas, com status, com cargos, né? E simplesmente olhar para a pessoa de Jesus, né? A Bíblia vai nos dizer que o nosso coração é um coração enganoso. O nosso coração é um coração enganoso. Nós só vamos ter, de fato, a nossa identidade caminhando para o segundo pilar desse devocional, entendendo quem Deus é. Eu e Deus. A revelação da sua identidade está no entendimento da identidade, da figura de quem Deus é para você, quem Jesus é para você. Nós vemos Pedro ali em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, Pedro trazendo ali a ideia de quem Jesus era, né? Jesus, né, questiona perguntando quem que as pessoas dizem que eu sou. Jesus faz uma pesquisa de campo, né, na nossa linguagem ali, um mapeamento, e Jesus pergunta quem que as pessoas estão dizendo que eu sou. E aí alguns falam, uns estão falando que é Elias, que é profeta, mas e vocês? Jesus pergunta, e vocês? E vocês? E Pedro vai dizer um pouquinho mais à frente, né, Mateus 16, né, vai falar, olha, tu és o Cristo, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí, Jesus vai trazer, a partir dessa palavra de Pedro, a identidade de Pedro. Tu és Pedro. E eu não quero aprofundar sobre esse texto, mas eu quero dizer para você que nós só conhecemos quem somos a partir do momento que é revelado quem Ele é. A partir do momento que é revelado quem Ele é. Então, Pedro traz a revelação de quem Cristo é, pela revelação do alto, do Pai, do Espírito. E a partir dessa revelação, Jesus traz a identidade de Pedro. Ou seja, quer entender quem é você, busca conhecer quem Deus é. E busca na fonte correta, nas escrituras, numa vida de oração, numa vida devocional, numa vida relacional. Lembre-se, o tema desse devocional é o evangelho relacional. Você pode manifestar esse evangelho relacional. Mas para isso você precisa entender quem você é. Você precisa entender o eu e eu, buscar, parar de fazer as coisas para as pessoas, parar de fazer as coisas simplesmente para fazer e realmente parar e buscar saber quem Deus é, para entender quem você é e assim manifestar esse evangelho da reconciliação, que é o terceiro pilar, eu e o próximo. Todo entendimento de quem Deus é vai nos trazer uma identidade de quem somos. E a identidade de quem somos certamente vai estar alinhada a servir o próximo. Eu não consigo compreender uma pessoa que teve um encontro com Cristo e não serve, e não consegue manifestar esse serviço, manifestar o amor, manifestar a reconciliação, manifestar o reino de Deus. Eu não consigo entender a pessoa que teve esse encontro com Cristo e nada faz, vive da mesma maneira, passa anos, 1 ano, 5 anos, 10, 30 anos e não muda, não tem mudança no seu caráter, a pessoa não serve, simplesmente está ali cumprindo a liturgia da religião e não serve. Irmãos, nós precisamos questionar a nossa salvação, nosso encontro com Cristo, se não conseguimos servir as pessoas, se não conseguimos manifestar os frutos do Espírito. E olha que interessante,
O fruto do Espírito não é para você, não é para você falar, olha, eu sou cheio dos frutos do Espírito, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Não, o fruto do Espírito é para que você possa servir o outro, é para que você possa servir alguém, é para que você possa manifestar o reino de Deus. O fruto do Espírito, o amor, é para que pessoas possam provar desse amor na sua vida. A paz é para que pessoas possam provar a paz que existe em você. A longanimidade é para que as pessoas possam provar o quanto você é longânimo. A benignidade é para que as pessoas possam provar esse fruto em você. A mansidão, o domínio próprio, tudo é para que pessoas possam provar esse fruto em você. Ou seja, a manifestação de quem somos, a partir de quem Deus é, vai nos levar a servir as pessoas com o que temos, com o que podemos fazer para as pessoas, para reconciliar as pessoas. Esse que Paulo vai dizer, né, sobre esse ministério. Cristo nos reconciliou. Essa é uma ideia importante também de entender. Cristo, Deus nos reconciliou consigo a partir de Cristo. Não somos reconciliados pelo nosso esforço, pela nossa força. Essa não é a nossa religião, né? Essa não é a religião cristã. Talvez pode ser uma outra religião, né? Temos várias religiões, várias vertentes de religião. Nós podemos, por exemplo, pegar, a religião budista, né, que vai buscar entender uma ideia de iluminação a partir de um esforço pessoal, a partir de um esforço próprio, ou até mesmo a religião islâmica, o islamismo, buscar uma salvação a partir do cumprimento do que está escrito na lei, né, até mesmo na Torá, no Alcorão. Então eu tenho que viver à risca os escritos para buscar uma salvação. Nós podemos também buscar uma ideia de uma religião do hinduísmo, né? A ideia que nós temos de liberação através de ciclos que nós precisamos fazer, a ideia de reencarnação, ou seja, tudo está ligado àquilo que eu posso fazer, aquilo que eu faço com o esforço dos meus braços, com o esforço do meu intelecto. E, irmãos, a religião cristã não é nada disso. A religião cristã não é nada disso. A religião cristã fala de um Deus que envia seu Filho para nos reconciliar, né? A religião cristã fala de uma salvação por meio da graça. E isso não vem de nós, é dom de Deus. A reconciliação provém de Deus. Deus nos reconcilia. E isso é maravilhoso, não é pelo seu esforço. Talvez se você está buscando reconciliação, manifestação de um evangelho relacional pelo seu esforço, certamente você vai se decepcionar no meio do caminho, porque não tem a ver com aquilo que você faz, mas sim com aquilo que ele fez por você. Não sei se está fazendo sentido para você esse devocional, essa mensagem. Não sei se está fazendo sentido, mas se você quer manifestar um evangelho relacional no seu dia a dia, na sua vida, você precisa entender esses pilares. Você precisa ter uma identidade firmada na pessoa de Cristo. Você precisa entender o que ele fez por você, para que aí sim você possa manifestar esse ministério da reconciliação, fazer algo para reconciliar o outro. Você entender isso, irmãos, você certamente vai correr para uma vida ativista, vai correr para uma vida onde você vai cumprir as programações litúrgicas religiosas, mas no final do dia vai se sentir vazio. E quando não faz, certamente vai se sentir vazio, porque o seu amor é condicional. O amor de Deus para a sua vida é condicional. Está condicionado a algo que você faz, né? E nós bem sabemos que o amor de Deus é incondicional. Não há nada que você faça que Deus vai te amar mais. E não há nada que você faça que Deus vai te amar menos. O amor dele é um amor incondicional. Não tem condição. Ele simplesmente te ama porque a essência dele é amor. E quando a gente entende isso, gira uma chave na nossa cabeça. Gira uma chave e a gente consegue servir o próximo. A gente consegue manifestar o reino de Deus para o próximo. E é isso que Paulo vai dizer. Agora nós somos nova criatura. Nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando a gente entende essas coisas, nós chegamos a renovar a nossa mente, o nosso intelecto. E nós conseguimos de fato manifestar aquilo que Paulo vai chamar sobre a ideia de sermos embaixadores de Cristo. A embaixada do céu agora está na terra através da nossa vida. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso quando a gente entende o que é, como funciona uma embaixada, né? Ou seja, eu estou aqui na nação peruana, né? Nós somos brasileiros,
mas nós estamos vivendo na nação peruana, precisamos se submeter às leis peruanas, a ideia de que se tem de ética de lei que é constituída aqui pela Constituição da nação peruana. Mas se eu for no consulado que está aqui em Iquitos mesmo, quando eu entro do portão para dentro do consulado, ali é nação brasileira, né? Ali é um ambiente, é uma embaixada do Brasil. Mesmo estando na nação peruana, quando eu estou ali rege as leis do Brasil. Ali eu sou totalmente cidadão brasileiro, mesmo estando numa nação peruana, no pequeno ponto de terra, num pequeno espaço, a qual é denominado, né, espaço do consulado do Brasil. Ali é nação brasileira, ali eu sou regido pelas leis do Brasil. E como é isso no reino de Deus? Se Paulo está falando que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, isso significa que quando você caminha como uma pessoa redimida, quando você entende que é uma nova criatura, você carrega uma parte do reino de Deus na terra, você manifesta essa embaixada do reino, com as culturas do reino, com a lei do reino aqui na terra. E aí sim você consegue manifestar o ministério da reconciliação. Não sei se você está entendendo, não sei se faz sentido para você, mas foi aquilo que eu ministrei nesse último domingo, esses 3 pilares. Para manifestar o ministério da reconciliação, eu preciso ter um encontro comigo mesmo. A partir do encontro com Deus, na revelação de quem Cristo é, aí sim eu vou conseguir manifestar esse ministério da reconciliação, entendendo que eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E se fez novo, agora eu sou um representante, um sacerdote do reino de Deus aqui na terra. Eu sou um embaixador de Cristo Jesus aqui na terra. E fica uma pergunta: como está você? Como está o seu interior? Como está você consigo mesmo, né? Como está a sua identidade? Você tem uma identidade? Sabe qual é o seu propósito? Por que está fazendo o que está fazendo? Tem essa consciência? Não sabe? Precisa parar. Precisa sentar ao redor da mesa, assim como sentou os 2 discípulos no caminho de Emaús. Essa mesa é preparada pelo próprio Cristo e há espaço para todos. Há espaço para todos. Não sei como está o seu coração hoje, não sei como você recebe essa mensagem. Eu queria deixar essa mensagem para você. Na mesa tem espaço para todos. Se você quer, se assente na mesa com o Pai, abre a porta do seu quarto, ore ao Deus que está em secreto. E esse Deus que está em secreto vai falar com você, vai trazer a sua identidade. Vai trazer a sua identidade. Talvez você tenha uma identidade, né? Mas está um pouco longe, precisa ser reconciliado. Esse também é um convite à reconciliação. O Senhor quer te reconciliar neste dia que você está assistindo esse vídeo. É um convite também à reconciliação. Se reconcilie com o Pai. Entenda o sacrifício dele na cruz por você, o amor dele por você. E só assim você vai ter fôlego para continuar seguindo em frente. Talvez você está aí nessa vida rotineira, religiosa, não encontrou descanso no Senhor. Quero te convidar a encontrar descanso no Senhor através da vida em reconciliação nele. E por fim, o convite é para que você possa, já entendendo a sua identidade, já entendendo e encontrando o descanso nele, manifestar esse evangelho da reconciliação. Esse é o convite para a igreja. Tudo já está feito, nós não precisamos salvar as pessoas. Cristo já cumpriu o sacrifício, e o sacrifício foi perfeito. Nós não precisamos lutar e buscar salvar as pessoas, simplesmente precisamos pregar o evangelho da reconciliação. Esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho da igreja, manifestar o ministério da reconciliação. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. E se fez sentido para você esse vídeo, esse devocional, que você possa compartilhar com outras pessoas, tá bom? O que nós sempre falamos aqui é que temos todos um coração missionário. Se você puder, se inscreva nesse canal. E se você gostou também, deixe os seus comentários aí para que a gente possa ser animado a gravar mais devocionais, tá bom? E postar aí para que você possa ser abençoado e que outras pessoas possam ser também abençoados. Deus abençoe. Ore por nossa família, família missionária Sena. Fazemos missões aqui
na selva, no coração da selva peruana. Deus em Cristo Jesus te abençoe. Temos todos um coração missionário.